Nos dias de hoje, infelizmente, o Oriente Médio é conhecido por uma terra de guerra sem fim. Mas foi no Oriente Médio, o lugar do planeta Terra, onde os seres humanos se desenvolveram e construíram sociedades avançadas, e por isso ficou conhecido como o berço da civilização. Você sabia que a Suméria, a primeira civilização que surgiu no mundo, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, influenciou e ajudou no desenvolvimento de várias outras civilizações do Oriente Médio, como os hebreus da Bíblia, os babilônios, os fenícios, os assírios, acádios e muitos outros povos como os persas, galera. E nesse vídeo veremos como a civilização suméria surgiu, como ela acabou e como deu origem a todos esses povos. Veremos um pouco da relação da Suméria com os acontecimentos da Bíblia, como o dilúvio, a Torre de Babel e todo o desenvolvimento das civilizações do Oriente Médio até o domínio dos persas. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Meu querido, minha querida, se possível, deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar a fazer ele a chegar a mais pessoas. Se possível também, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir. Se você gosta de história e de entender mais sobre a nossa existência, sobre o universo e a natureza, você está no lugar certo. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Galera, recadinho rápido, lançou finalmente o meu programa de assinatura, onde eu estou compartilhando com vocês todos os conhecimentos da alquimia, tá? Que serve para várias coisas, principalmente para a gente se lembrar o que nós viemos fazer aqui nessa terra, para a gente entender o nosso lugar no mundo. Um conhecimento que vai ajudar você a olhar para a sua vida e entender os caminhos que você tem que seguir para atingir o sucesso. Algo que a gente só atinge, a prosperidade, a abundância, quando nós estamos dentro do nosso lugar no mundo, sendo aquilo que nós nascemos para ser. Coisa que a gente esquece ao longo da vida e vai vivenciando, construindo nossa vida pelos caminhos errados. E para a gente reajustar tudo isso, temos que nos colocar no nosso lugar no mundo. E é o que a alquimia nos ensina, a nos lembrar o que nós viemos fazer aqui. Onde por apenas R$ 36,90 dá de graça, né? Você vai ter acesso a todo esse conhecimento, beleza? Vou deixar o link aqui nos comentários fixados e na descrição. Mas agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo! Até mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, todas as terras do planeta já eram povoadas pelos seres humanos. Porém, até essa época, galera, todo mundo vivia em condições bem primitivas, como caçadores-coletores ainda, caçando animais e vivendo da coleta de frutas e vegetais que as pessoas encontravam em suas andanças pelo mundo. Claro que existiram algumas exceções, como pequenos agricultores, uma agricultura bem básica, mas nada grandioso. Até que em 5.000 antes de Cristo, mais ou menos, né, a civilização suméria começou a surgir na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque, bem nas margens dos rios Tigres e Eufrates, que nós crescemos ouvindo falar nos livros de história. E eu não vou me aprofundar muito aqui em como a civilização suméria conseguiu chegar a esse ponto de iniciar o seu desenvolvimento, porque eu já falei bastante em vídeos aqui do canal, onde eu falo dos deuses Anunnakis, né? Você pode pesquisar aí no canal. Que segundo os sumérios, eles escreveram que seus deuses, seres que vieram dos céus para a terra, chamados de Anunnakis, ensinaram os humanos todos os conhecimentos necessários para o desenvolvimento da civilização, desde a agricultura até o funcionamento do universo, como os astros, o sol, a lua influenciavam nas plantações, na colheita, nas pessoas e, claro, como as fases da lua influenciam no momento exato de você plantar e no momento exato, no momento perfeito de você colher. É claro que os Anunnakis
fazem parte de um dos maiores mistérios da história da humanidade, com muitas verdades por trás da história da Bíblia, galera. Porque, para quem não sabe, toda aquela história da Bíblia de Abraão para trás, então Adão, Eva, até Noé, até Abraão, galera, se passa na Suméria. E eles contam de uma forma diferente, que eu já contei aqui no canal. Vou deixar aqui na descrição para facilitar, beleza? E também nos comentários, tá? E aí a gente pode, galera, discutir por horas o que eram esses seres, não é? Se eram alienígenas, se eram homens enviados por Deus para ensinar as pessoas da Terra, se eram anjos caídos. Independentemente da forma que você acredita, existiram seres na Terra com tanto conhecimento sobre o universo, sobre a natureza, que eles ensinavam para as pessoas o conhecimento que fez as civilizações se desenvolvessem. Esses seres foram seguidos e adorados como deuses em todos os povos. Primeiro na Suméria, depois no Egito, o mesmo aconteceu na Índia, na China e assim por todo o mundo, tá? Mas vamos focar hoje na Suméria e nas civilizações do Oriente Médio. A civilização suméria começa então a se desenvolver. Foi o primeiro povo da Terra a falar uma única língua e a desenvolver a sua escrita em tabuletas de argila que ficaram conhecidas como escrita cuneiforme. O conhecimento dado pelos Anunnakis, segundo eles, permitiu que os sumérios alcançassem a agricultura em larga escala, desenvolvendo técnicas de plantio para melhorar o trabalho das pessoas, fazendo assim com que os sumérios tivessem uma abundância em suas plantações, tamanha que era capaz de alimentar todo o povo sumério. Com isso, as pessoas tinham mais tempo para se dedicar a outras tarefas, como na melhoria das construções das casas, que no começo eram aldeias, que foram se desenvolvendo para vilarejos e depois cidades, pouco a pouco, com organização social entre as pessoas, com divisão de trabalho entre as pessoas, onde cada pessoa se dedicava a determinadas tarefas, dando origem assim às primeiras ciências, galera. Os sumérios inventaram um sistema baseado em 60, que é a base da contagem de tempo que nós temos hoje, de 60 minutos. Como eu falei para vocês, eles desenvolveram, pelas observações celestes e pelos deuses Anunnakis que ensinaram eles, toda a forma de contar o ano de acordo com as constelações. Eles que foram os primeiros a dar a noção do zodíaco, eles que dividiram o dia em 24 horas. E o calendário que nós temos hoje vem todo da antiga astrologia e astronomia suméria. Conforme o tempo passava, as cidades se desenvolviam cada vez mais, com uma população gigantesca, isso em 4.000, 3.500 anos antes de Cristo. Construíam templos que eram chamados de zigurates, que inclusive o maior deles ficou conhecido na história bíblica como a Torre de Babel. Era um templo sumério, de adoração aos deuses da Suméria. Esses Anunnakis que eu estou falando para vocês. Desenvolveram serras, martelos, pregos, brocas, machados, facas, lanças, escudos, espadas, carros de guerra e a primeira noção de um exército que existiu. Só que, enquanto os sumérios se desenvolviam e surgiam várias cidades sumérias diferentes ali no sul da Mesopotâmia, onde cada cidade era governada por um líder, um rei, vários outros povos vizinhos existiam no Oriente Médio. No leste, na região que hoje é o Irã, existiam os elamitas, depois surgiram os medos e depois os persas, mas nessa época só os elamitas. Mais ao norte, os Mitanni, hititas, os cananeus, os amoritas e vários outros povos que viviam em condições tribais. Em 2300 a.C., aproximadamente, todas as cidades sumérias estavam unificadas sob um único rei que unificou todas, para eles se defenderem de ataques de povos vizinhos. E em mais ou menos 2270 a.C., um serviçal desse rei sumério chamado Sargão, que era um serviçal mesmo, funcionário, filho de um jardineiro, um cara que veio lá de baixo, vivendo na Suméria, na cidade de Kish,
Ninguém sabe como, tá? Não se tem até hoje os achados arqueológicos que contam essa parte da história, mas esse cara, esse Sargão, fundou uma cidade na Suméria chamada Akkad ou Acádia. Se tornou um líder de um povo, né? Montou um exército e ele atacou o rei sumério. E assim fundou o Império Acadiano, galera. Ele invadiu outros povos ali da Mesopotâmia e uniu todos à base da força sob uma só bandeira, o Império Acadiano, que foi o primeiro império da Terra. E é nessa época que um homem chamado Abraão, que vivia na cidade de Ur dos Caldeus, na Suméria, no sul da Mesopotâmia, saiu de lá a mando de um deus, né, segundo ele, para a terra de Canaã, onde ele fundou o povo hebreu, tá? É nessa época. E se você quiser entender como os hebreus, que tiveram origem de Abraão, se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo, também tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar também nos comentários fixados e no fim do vídeo. Os hebreus foram para Canaã, lá eles começam a passar por momentos de seca, crise hídrica, dificuldade de água, e depois eles vão para o Egito, onde foram escravizados durante um bom tempo por lá, não é? Até serem libertados por Moisés naquele episódio do Êxodo, mas isso foi bem depois. Nessa época em que nós estamos, galera, o Egito já era a civilização mais avançada do mundo, beleza? Devido aos conhecimentos que eles conseguiram do deus Thoth, ou o Anunnaki Ningizida, o conhecimento que ajudou os egípcios a se tornarem a poderosa e mais avançada civilização da época. Conhecimento que depois foi chamado de alquimia pelos gregos e depois estudado pelos gregos e romanos, que um assunto que eu já contei bastante aqui no canal também. Sargão ficou conhecido como Sargão o Grande. Ele então, desenvolvendo o Império Acadiano na Mesopotâmia, construiu várias outras cidades. Entre elas, uma cidade conhecida como Babilônia, famosa, né, galera? Bab-Ilani, conhecida como a Porta dos Deuses. E no norte já existia nessa época a cidade de Assur. Guarda esse nome que é muito importante para a continuação da história. Depois de 2 séculos após a morte de Sargão o Grande, seus filhos não conseguiram manter a hegemonia do Império Acadiano, que começou a enfraquecer. Em 2000 a.C. começaram a sofrer com invasões de outros povos e assim várias cidades conseguiram a sua independência dos acadianos, entre elas Assur e a Babilônia. Assim surgiu os assírios e os babilônios, galera, que começaram a se desenvolver por conta própria, se desenvolver e invadir cidades vizinhas, povos vizinhos, e logo sobrou ali na Mesopotâmia 2 territórios divididos, os babilônios e os assírios, herdeiros de todos os costumes, todas as crenças, todos os avanços científicos que os sumérios deixaram para os acadianos e os acadianos para eles. Por isso que, tanto nas vestimentas, nas roupas, nos símbolos, nos templos, a construção das casas, a organização dos exércitos, era praticamente igual, era muito parecido, tá? Mudava-se poucas coisas. Por exemplo, a língua era a mesma, com pequenas adaptações. Os babilônicos começaram a se expandir e ficar mais fortes, dominaram a cidade de Assur, a Síria, e conquistaram toda a região da Mesopotâmia. Agora, a Babilônia se chamava Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, que ficou muito famoso com o seu rei Hammurabi, que não aguentou muito tempo. Mais ou menos em 1500 a.C., eles começaram a enfraquecer. Povos vindo do Irã conseguiram tomar o controle da cidade da Babilônia. Então, é como se o Império Babilônico ficasse no poder, mas com outros povos no comando. Nessa fase da história, o Império Babilônico ficou uma bagunça. A Síria teve a sua independência no norte da Mesopotâmia e começou a se desenvolver por lá.
Logo, ela começou a ficar forte, invadir outros territórios, outras cidades, ficar rica, montar exércitos e assim a Assíria foi se tornando um império assírio que depois de poucos anos invadiu e conquistou toda a Babilônia. Nessa época, enquanto tudo isso acontecia, os hebreus estavam passando pelo Êxodo, com o episódio citado na Bíblia, onde Moisés ajuda os hebreus a fugirem do Egito de volta para a Terra Santa, de volta para Canaã, onde eles então fundaram o reino de Israel com Davi, depois com o rei Salomão, e aí o reino se dividiu em reino de Israel e reino de Judá. Isso em mais ou menos 900 a.C., uma época onde o Império Assírio estava ganhando muita força. Conquistou toda a Babilônia, todo o norte da Mesopotâmia, estava se expandindo rumo ao Egito, galera. Com isso, os fenícios que moravam ali na região do Líbano fugiram e fundaram a civilização cartaginesa no norte da África. Isso em 800 a.C., mais ou menos. Ao longo dos anos, o Império Assírio foi conquistando mais terras, invadiram todo o reino de Israel, o reino de Judá, e invadiram até o Egito, conquistaram o Egito, tá? O Império Assírio foi, na época, muito poderoso, onde todos esses reinos que eu falei para vocês eram obrigados a pagar impostos aos assírios, senão eles mandavam um exército. O exército ia lá e destruía a cidade, acabava com tudo. Enquanto os assírios subjugavam todos os povos ali do Oriente Médio, né, desde esses que eu falei, até pequenas tribos e pequenas aldeias, pequenos reinos da região do Irã, em 653 a.C., o Egito consegue fazer uma revolta e os faraós tomam o poder no Egito, expulsando os assírios de lá. Várias revoltas começaram a acontecer por todo o Império Assírio, que começou a enfraquecer. Com isso, os assírios tinham colocado um rei na Babilônia, que era um assírio. Esse cara se uniu com homens do Irã, dos reinos do Irã, como medos, elamitas e também persas, para invadirem os assírios. Eles juntaram um exército e invadiu a capital Nínive do Império Assírio, e em 612 a.C. o Império Assírio deixou de existir. Nesse momento da história, o Oriente Médio ficou dividido em três grandes forças: o Egito, o Império Babilônico, que se reergueu com uma nova dinastia, e os Medos, o Império Medo ao norte, povos que vinham lá da região do Irã, beleza? Enquanto tudo isso, galera, acontecia, essa parte do Oriente Médio aí, que eu não tô citando, me aprofundando, é a Arábia, tá? Por que não, Renato? Porque nessa fase da história, a Arábia era povoada por vários povos nômades, conhecidos como povos do deserto, que não desenvolveram uma grande civilização, eles não eram unidos, eram povos separados, que só foram se unir com Maomé, o homem que fundou o islamismo, isso lá em 600 anos depois de Cristo. Aqui nós estamos em 600 antes de Cristo. Então, muito tempo depois, os árabes se tornaram uma potência. Nessa época, eles nem existiam como um povo único, com uma única etnia, digamos assim. Nessa época, o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, reforma grande parte da grandiosa Babilônia. Constrói aqueles jardins suspensos da Babilônia, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, reconstruíram seus templos zigurates enormes, construíram muros, fortalezas enormes em volta da Babilônia, fazendo dela a cidade mais rica e grandiosa da terra nesse momento da história. Nessa época também que Nabucodonosor invade as terras do reino de Israel e do reino de Judá, onde ele destruiu, por alguns motivos, o reino de Israel, destruiu as muradas,
as cidades do reino de Judá, os templos. Inclusive é nesse momento que Nabucodonosor manda derrubar o templo de Jerusalém construído pelo rei Salomão e leva os hebreus para a Babilônia, num episódio conhecido como o Cativeiro da Babilônia, um episódio muito importante da história dos judeus, que eu conto também no vídeo de como os hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo. Eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo, se você quiser assistir. É um dos vídeos mais assistidos aqui do canal. E assim, os hebreus ficaram na mão dos babilônicos durante um bom tempo, até que o Império Medo, lá no norte da Mesopotâmia, do Oriente Médio, começou a sofrer rebeliões causadas pelos persas, sob o comando de Ciro o Grande. Montaram um grandioso exército e os persas derrubaram o Império Medo, fundaram o Império Aquemênida Persa, se desenvolveram militarmente, invadiram a Babilônia e derrubaram, galera, o Império Babilônico. Os persas entraram e dominaram a Babilônia, cidade após cidade, foram conquistando os territórios ali do Oriente Médio. Ciro o Grande libertou os hebreus, deixou eles voltarem para a terra deles, reconstruir a civilização deles lá no reino de Israel. Daí em diante, galera, os persas dominaram todo o Oriente Médio, conquistaram toda a região do Egito, levaram o faraó igual um cachorro acorrentado pelo pescoço para as cidades da Babilônia, para exibir por lá. Os persas ainda governaram e invadiram e conquistaram toda a região da Turquia, onde eles começaram a bater de frente com as cidades-estados gregas, beleza? Nas famosas guerras greco-persas, onde tiveram as famosas batalhas das Termópilas e as batalhas de Salamina, que os gregos só tiveram sucesso porque eles se desenvolveram tecnologicamente e cientificamente com os aprendizados e os ensinamentos que os gregos tiveram com os egípcios. Para quem não sabe, todos aqueles filósofos gregos, desde Platão, Sócrates, Aristóteles, Pitágoras, os cientistas e gênios da Grécia Antiga, estudavam no Egito, aprenderam muitas coisas com os egípcios e levaram esse conhecimento para a Grécia, tá? Fundando escolas na Grécia, escolas que passavam o conhecimento que os egípcios ensinavam, conhecimentos que depois ganhou o nome de alquimia, que ensinava as pessoas a entender os seus lugares no mundo, o que as pessoas tinham que fazer para ter sucesso na vida, ajudava as pessoas a se lembrar o que elas tinham que fazer para ter uma vida próspera. E assim, cada pessoa ia seguindo aquilo que queria, se colocando no seu lugar no mundo, iam atingindo o sucesso e colaborando para o desenvolvimento da civilização grega, tá? É isso que a alquimia faz. Que inclusive eu criei um programa de assinatura, eu já falei para vocês, onde eu mostro esse conhecimento da alquimia que serve para ajudar a nossa vida nos dias de hoje, para a gente entender o nosso lugar no mundo, para a gente se lembrar do que nós viemos fazer aqui nessa terra. Todo mundo tem uma área da vida que, se entrasse, teria muito sucesso. Nós precisamos lembrar. E a alquimia é algo que nos ajuda, nos ensina a nos lembrar disso, tá? Por apenas R$ 36,90 por mês, de graça, você vai aprender e ter esse conhecimento para você tomar as melhores decisões e encaixar todos os caminhos para a sua vida. Começar a enxergar novamente os caminhos para colocar a sua vida nos eixos. Vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, é só você clicar. Lá tem uma página que vai te dar uma aula grátis e todas as informações sobre a alquimia, beleza, galera? O vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixe o seu like e, por favor, o seu ponto de vista e o seu comentário me dizendo o que você pensa sobre tudo isso, desde a civilização suméria, os babilônicos, os persas, essa parte fantástica da história que eu adoro. Se você gosta, também se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, porque isso e muito mais você só encontra aqui, tá certo? Um forte abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, até o próximo vídeo.